Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Elton, sou diácono na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Antes de iniciar com a leitura bíblica diária, quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pela confiança e por ter me dado a oportunidade de compartilhar com os irmãos a leitura do capítulo 35 do livro de Jó. Não vou ler o capítulo inteiro, vou ler apenas os versículos que considero os mais importantes e comentar os aspectos que julgo serem os centrais. De qualquer forma, os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta no capítulo 35 para acompanhar. Pois bem, Eliú discursa 4 vezes no livro de Jó. Seu primeiro discurso acontece nos capítulos 32 e 33, o segundo no capítulo 34, o terceiro no capítulo 35 e o quarto e último discurso nos capítulos 36 e 37. Hoje vamos nos ater ao capítulo 35, que traz o terceiro discurso de Eliú. Vamos ler aqui o versículo 1, 2 e 3. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Por essas perguntas feitas por Eliú, podemos observar que na visão dele, Jó deixou implícito em seu discurso que seus preceitos éticos eram melhores que os preceitos éticos de Deus. E que para Deus não haveria diferença se alguém pecasse ou deixasse de pecar. Porém, se nós voltarmos nos capítulos anteriores, a gente vai ver que Jó não fez essas afirmações. O discurso que mais se assemelha a esse que Eliú atribuiu a Jó é o discurso lá do capítulo 21, para ser mais exato, no versículo 15, onde Jó diz o seguinte: quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações. Porém, se nós fizermos aqui uma leitura mais atenta do capítulo 21, a gente vai ver que Jó está falando ali dos ímpios que prosperam. Na perspectiva do ímpio que prospera, ele fala isso, ele pergunta: quem é Deus para que nós o sirvamos? E que aproveitará que nós façamos orações? Mas aqui Jó, ele está falando, ele está trazendo, está retratando a realidade daquele ímpio, do ímpio que não serve a Deus e mesmo assim ele prospera. Então a gente percebe que esse não é o pensamento de Jó, mas é o pensamento dos ímpios retratado por Jó. Há aqui um exagero por parte de Eliú, que acredita que aquelas perguntas foram feitas por Jó. Partindo do pressuposto que aquelas perguntas foram feitas por Jó, Eliú passa a respondê-las argumentando que as pessoas não podem achar que estão em condições melhores só porque são justas. Pois Eliú afirma que Deus está acima dos homens e por isso as transgressões dos homens não são capazes de prejudicar Deus, assim como a justiça dos homens também não traz para Deus qualquer benefício. Para Eliú, as ações humanas, seja fazendo mal ou realizando justiça, podem influenciar outras pessoas tanto para o bem quanto para o mal, mas não podem influenciar em nada no caráter de Deus. Só que esse argumento de Eliú conflita com a defesa que ele faz da doutrina da retribuição lá no capítulo 34, no versículo 11, onde ele afirma que Deus paga o homem segundo as obras por ele praticadas. Assim, a lógica de Eliú se mostra contraditória, porque se Deus recompensa os homens de acordo com as obras praticadas, as pessoas que praticam a justiça podem sim se achar em condições melhores perante Deus por serem justas. Depois que ele responde às perguntas feitas lá no versículo 2 e 3, Eliú passa agora a tentar explicar por que os aflitos não são libertos muitas vezes da sua aflição. Na visão dele, os aflitos não são ouvidos porque as suas súplicas são involuntárias e não são dirigidas ao Deus que pode mudar a sorte. Pois é esse Deus que de noite faz surgir os cânticos, que pode dar mais sabedoria aos homens do que aos animais da terra e às aves. Para Eliú, os homens não são atendidos porque, na sua arrogância, se negam a clamar ao Deus verdadeiro. E por negarem o Criador, suas súplicas são vãs e desprezadas por Deus. Eliú entende que foi justamente isso que aconteceu com Jó. Ele entende que Jó não havia sido liberto porque vinha apenas se lamentando dos seus sofrimentos, sem se dirigir diretamente a Deus. Porém, se nós analisarmos os discursos de Jó nos capítulos anteriores, a gente vai ver que Jó sempre direcionou a súplica e a angústia dele para Deus. O fato de Jó questionar o porquê daquela situação na vida dele não invalida a súplica e não significa dizer que ele não dirigiu a angústia dele para Deus. No final do capítulo 35, Eliú sugeriu que o silêncio de Deus não era por Deus estar ali à situação de Jó, mas sim por causa da justiça própria de Jó em sustentar sua inocência diante da disciplina de Deus. Para Eliú, Jó ignorava as muitas tentativas de Deus de se comunicar com ele. E por isso, Jó perdia a oportunidade de exercitar a sabedoria que Deus havia dado para ele refletir sobre o motivo pelo qual ele estava passando por aquela situação. Para Eliú, Jó estava passando por aquela luta
porque Deus queria discipliná-lo por algo de errado que ele havia feito. Mais uma vez, Eliú se equivoca. Se nós voltarmos lá no capítulo 1, no versículo 8 do livro de Jó, a gente vai ver que Deus disse que não havia na terra ninguém semelhante a Jó. Deus disse que Jó era um homem íntegro e reto, e que também Jó desviava do mal. Por isso a alegação de Eliú de que Jó não teria aceitado a disciplina de Deus e não teria mudado os seus maus caminhos, ela é equivocada, porque Deus disse que Jó era íntegro. Assim a gente observa que a fala de Eliú quanto a Jó, ela traz muitas incoerências. A primeira das incoerências, como a gente viu, Eliú atribui falas que não foram ditas diretamente por Jó, e depois Eliú atribui ações e atitudes que não foram ações e atitudes de Jó. Ele tenta dizer que Jó pecou e tenta dizer que Jó não sai daquela situação porque Jó, ele se acha justo aos seus próprios olhos e não se volta a Deus para se arrepender. Ele diz que Jó, ele não vê que aquilo é uma disciplina de Deus. Mas como a gente viu, Eliú estava equivocado, porque Jó não tinha feito nada para passar por aquela situação. Jó estava passando aquilo porque Deus queria provar a fé de Jó. E muitas vezes essas são nossas vidas. Muitas vezes a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades que nós não entendemos o porquê daquelas lutas, daquelas dificuldades. Algumas vezes a gente passa pela luta e a gente entende porque a gente passou por aquela luta. Deus traz aos nossos corações um aprendizado. Mas muitas vezes nós passamos pelas lutas e não entendemos porque a luta veio. Mas de qualquer forma, Deus ele não nos abandona. Nós temos que sempre confiar em Deus, independente da situação. Agradeço mais uma vez a liderança da igreja por ter me dado a oportunidade de trazer esse breve comentário e que Deus abençoe cada um dos irmãos. A paz do Senhor.